Oi, pessoal, muito boa noite para todo mundo. Mais um Titulares começando e o nosso assunto hoje é o futebol. Mais um futebol diferente que está pegando a cada ano no Brasil, crescendo cada vez mais e a intenção, a missão de quem organiza esse tipo de futebol que a gente vai revelar daqui a pouquinho é chegar muito longe, chegar em Olimpíada, chegar a disputar um campeonato mundial de peso, porque é uma missão nobre e que está tirando muita gente de uma situação de depressão ou até de um sentimento assim de que a vida acabou. Estou falando do futebol de amputados, que nasceu graças a uma pessoa que está aqui do meu lado, aqui na minha frente, Rogerinho R9. Como é que você está, meu amigo? Boa noite a todos, prazer estar aqui no seu programa, um grande amigo, né? E Acima de tudo, um grande amigo, isso né? aí. E feliz por estar aqui, falar um pouquinho do futebol de amputados, falar um pouquinho da minha vida, história, resenha, muita coisa boa aí. Muita coisa legal. Você tem muita história para contar e muitas delas são excelentes. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos fazer aquele tradicional, aquela tradicional menção a quem torna esse programa possível, que são os nossos patrocinadores. Vamos botar na tela aí. IMOT, Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia. Doutor Alexandre, doutor Rossini, muito obrigado pela confiança mais uma vez. O IMOT, que vai também proporcionar para a gente aqui dicas de saúde, como todo sábado a gente mostra. Em breve a gente mostra a dica de hoje de saúde. A Exacto Gestão de Condomínios, meu amigo Rodrigo. A Exacto que entrou como patrocinadora do Titulares, porque acredita no esporte como forma de transformação social e essa transformação social é uma coisa que está muito ligada ao nosso bate-papo de hoje com o Rogerinho R9. E os nossos apoiadores, a SK Esportes, Sports King SK, que vai nos fornecer o uniforme de trabalho. Em breve estarei uniformizado aqui no Titulares. A Eurosports, que traz bolas para a gente sortear. No próximo programa a gente coloca mais uma bola para sorteio aí, e a RTV Filmes que nos proporciona essa estrutura para esse bate-papo que você acompanha, tá bom? Vamos embora então começar. Meu amigo, a gente está falando aqui de transformação acima de tudo, né? Transformação principalmente de vida. Então eu quero saber como é que a sua vida se transformou através do futebol de amputados. Conta aí pra gente como tudo começou, essa paixão que faz parte da sua vida hoje, 24 horas por dia. Pô, cara, primeiramente, né, eu sempre falo que foi Deus, né? Deus faz as coisas assim que a gente menos espera, né? E na minha vida foi bem diferente, né? De criança, aquela sonho de ser jogador por outras crianças, né? Que sempre falava, eu quero ser jogador de futebol, e eu falava também brincando, quero ser jogador de futebol, e nem imaginava assim o mundo do futebol de amputados, o mundo do paradesporto, né? Essa realidade que eu vivo hoje, né? E cara, começou aqui na nossa cidade, Mogi das Cruzes, né? Tava andando bem tranquilamente na cidade, o professor Ronaldo, né, que é do SESI, me abordou, né, e perguntou se eu queria fazer parte de um outro projeto, Pedro, que era o vôlei sentado. Aí eu olhei pra ele e falei, mano, vôlei sentado eu gosto de jogar futebol, né? Mas nem sabia o termo futebol de amputados. Você falasse pra você, isso sabia? Não tinha nada, né? E ele falou, tem futebol de amputados, tem seleção brasileira, campeonato brasileiro. Aí eu falei, mano, esse cara aí, eu acho que, sei não, hein? Pirou na batatinha. Eu falei, não sei não. E aí ele falou, não, vem fazer parte do meu projeto, a gente treina aqui em Mogi, vai lá tal dia pra você conhecer e você vai conhecer o futebol de amputados. Aí eu falei, tá bom. Aí cheguei em casa, sabe? Compartilhei com a minha esposa, né? E eu falei, tem um cara que me parou, que falou que tem futebol de amputados, seleção brasileira, campeonato brasileiro, eu nunca ouvi falar, né? Ela falou, vai lá pra você conhecer, né? O projeto dele, né? Quem sabe você gosta de jogar futebol, né? E todavia eu sempre joguei bola, Pedro, com crianças que era da minha idade, né? Ou mais velho, mas que não tinha deficiência. Eu sempre pratiquei futebol desde criança, adolescência. Então, assim, E só para o pessoal de casa que não te conhece contextualizar, você não tem uma perna você nasceu sem uma perna, né? exatamente. Então você não conhece o que é jogar futebol com as duas pernas. Isso mesmo. Como é que foi? Como é que você conseguia se adaptar e brincar, como você está falando aqui, brincava com as outras crianças sem Então, deficiência? a minha formação foi uma formação congênita, né? Para minha família, assim, foi algo assim raro, não tinha nenhum índice, né, de uma criança, um bebê, né, nascer com deficiência, né? E assim foi bem bacana que os meus pais eles me ensinaram tudo que uma criança normal pode fazer. Horário de ir para a escola, brincar na rua, né?
Aos 5 anos de idade eu ganhei um par de muletas e comecei a andar, comecei a correr. 7 anos de idade eu fui para uma escola. Então, assim, tudo aquilo foi me formando. Lógico, se eu falar pra você assim, que teve momentos assim muito difíceis de preconceito, de bullying. Imagina você chegar numa escola, né, de muletinha ali e as outras crianças da mesma idade, algumas vinham perguntar, outras vinham tirar um barato, né, que era normal da criança, não tinha informação, né? Uhum. E muitas das vezes eu ia chorando pra dentro de casa, só que a minha mãe vinha com a parte do conforto. Ela falava: olha, você não é assim, aquelas crianças que estão falando não sabem o que estão dizendo, então não fica assim e tal. E eu tenho alguns flashes na cabeça. Eu imagino se nós tivéssemos hoje a rede social, seria bem bacana, né? Dá pra montar uma grande história legal, assim, até um filme, né? Mas daí eu comecei a jogar bola na rua, com as crianças, de muleta, correndo, tal, tal. E foi. E aí, quando eu descobri o professor Ronaldo, que ele falou, eu fui conhecer esse projeto. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque quando eu cheguei lá, conheci o vôlei sentado, uma outra modalidade, né? Ele fez até um convite: ó, você não quer conhecer aqui, treinar com a gente? Daí eu falei: não, não, quero jogar futebol, né? Aí ele falou assim: não, não, treina um pouquinho com a gente. Pedrão e galera que tá assistindo aqui, fiquei 2 horas e meia ali, ó, só fazendo manchete, levantando e bunda pra lá, bunda pra cá. Mas eu falo brincando assim, cara, mas foi ali que eu aprendi a dedicação ao trabalho, o comprometimento, sabe? É um cara assim, ele é um dos caras assim, mais conceituados no Brasil na modalidade do vôlei sentado, o Ronaldo. E com ele eu fiquei alguns anos ali. E ali eu comecei a entender o que que era ser um atleta. O que que você quer como objetivo? Qual o objetivo que você quer de vida? E eu falei: meu, eu quero chegar na seleção brasileira, eu quero ser um jogador de futebol. E aí eu comecei a minha história. Que legal. Para lembrar, o professor Ronaldo, a gente já conhece de longa data, é um dos grandes nomes do paradesporto do Brasil, Isso. né? Do Brasil, é um pioneiro e hoje ele coordena toda a parte de paradesporto do SESI lá de Suzano, com sede em Suzano, que é a casa do time masculino e feminino, dos times, né? Masculino e feminino de Suzano, que tem vários atletas que foram para várias Paralimpíadas, inclusive essa última na China, aí, conseguindo grandes resultados, medalhas aí. Então, vários atletas da própria cidade de Suzano aproveitaram esse projeto que está lá agora firme e forte, além da bote, né, com a Evelyn Oliveira. Então, o professor Ronaldo, que inseriu o Rogerinho no vôlei, depois migrou para o futebol de amputados, acaba sendo homenageado aqui por nós, né? Um grande abraço ao professor Ronaldo, toda a sua equipe aí, que merecem toda essa reverência, né? Eu quero saber, assim, agora saindo do vôlei e chegando para o futebol de amputados, como é que começou essa história? Onde foi seu primeiro time? Como é que você começou a desenvolver a técnica que você desfila aí pelos gramados do Brasil, né, com a modalidade? Como é que foi? Então, e aí quando eu cheguei no vôlei lá, a gente ficou uns 5 meses treinando, né? Treinava vôlei e futebol paralelo. E naquela época só tinha 3 atletas que gostavam de jogar futebol. E era bem bacana, assim, na modalidade, Pedro, e durante muitos anos aconteceu isso, que os atletas que não tinham time iam até onde estava tendo a competição, né? Naquele meu primeiro ano foi em 2001, foi no Rio de Janeiro, em Niterói, na Andef, e lá a gente se juntou com outro time. Existia já o campeonato, então tinha alguns atletas que eram inscritos na hora. Ó, tá faltando um atleta aqui, ó, dá para inserir esse atleta aqui. E eu lembro que eu entrei no time lá de Brasília e foi minha primeira competição. E quando eu olhei assim os caras jogando, Pedro, assim de muleta, né? Você é um dos caras que me ajudou muito aí, né, a divulgar aqui em Mogi, no Brasil todo. E aí eu falei: meu, é isso que eu quero chegar na seleção brasileira. Então no meu primeiro campeonato foi meio assim para aprendizado, sabe? Eu comecei a olhar, tal, aí uns caras falavam: ó, aquele ali joga na seleção, ó, aquele ali já foi campeão, tal. E eu comecei a analisar o perfil de cada atleta. Já no segundo ano eu fui na mesma situação, sem time, eu não tinha um time. Eu fui para jogar o campeonato. E aí chegando lá, Pedro, eu falei assim: meu, além de fazer gol, né, que eu já jogava já do meio pro ataque, né? E eu falei assim: meu, fazer uma jogada diferente. O que que é jogar diferente? Dar chapéuzinho, dar uma meia-lua, passar o pé em cima da bola, para quê? Para os caras me ver, né? Falei assim: ó, os caras têm que ver. Porque, lógico, tem jogadores que quando são campeões ou terminam ali entre os 4 melhores, são mais vistos, né? Os caras da seleção olham. E aqueles que não conseguem chegar? Que era o meu caso, né? Meu primeiro título a gente vai contar aqui, mas foi muito anos depois. Aí eu falei: meu, tem que fazer algo diferente para chamar a atenção. E aí eu comecei a fazer essas coisas. Essas coisas que a gente vai ver agora. Léo, roda um pouquinho do vídeo que a gente tem aí, que foi cedido pelo próprio Rogerinho, para a gente ir mostrar um pouco dessa questão da habilidade, né? Do Rogério Almeida, do grande R9. Falar Rogério Almeida ninguém vai conhecer. Não, Tem que falar Rogerinho R9, é isso Rogerinho aí. R9.
Então aí, a gente vai vendo os lances aí, você vai comentando pra gente, né? Então são lances de jogos mesmo, né? Que você editou aí, tá bem legal, com replay e tudo mais, sofrendo um pênalti. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre as regras do futebol. Aí, ó, jogadinha de efeito. Vale ou não, de calcanhar? Calcanharzinho. Mata o Olha goleiro, lá. né? Ó, Ó, cadê? o marcador olhando pro outro lado. Pensou que eu ia fazer o pivôzinho ali, né? E essa jogada aí? Essa aí é Você acha que é demais. só o Robinho da pedalada? A pedalada é sensacional. Essa é sensacional, olha só. Opa, aí o goleiro foi lá pro outro lado, ó. Então, Rogerinho, você estava falando que você teve que se adaptar e criar situações para ser visto, lembrado, né, para deixar sua marca, assim, para ser lembrado em convocações, né, de seleção e tudo, e você conseguiu. Agora, quero saber, o treinamento para conseguir fazer isso, onde era? Era em casa? Então, Porque isso aí não é improviso, né? Você tem que dar uma treinada, né? Tem que... Uma bagagem que foi muito boa pra mim foi na época que eu jogava com os caras andantes. Desde de adolescência pra fase adulta, eu sempre joguei com os caras normais. Então, assim, tinha que ser bola de primeira, tinha que fazer algo assim, o goleiro vem, já dá de cavadinha, uma jogada dá de calcanhar, porque imagina, você vai chegar numa bola mais rápido que eu, com a muleta, concorda? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu tinha que ter o raciocínio rápido. A bola vem aqui, eu já tocava. E aí, no meio deles, eu falei assim, poxa, a bola vai vir, eu vou driblar um cara, vou dar uma meia-lua, o cara vindo, joga, dá uma cavadinha, entendeu? A ideia não era, assim, menosprezar o adversário, mas sim mostrar que a gente pode fazer um futebol diferente. E além dos gols que eu fui fazendo ao longo dos anos que eu fui participando dos campeonatos. E aí chegou um momento, Pedro, na vida que a gente tem que tomar uma decisão de focar. Porque o que eu tava fazendo? Isso que eu falei pra você do vôlei, eu fui campeão brasileiro do vôlei, fui campeão paulista, campeão torneio Sérgio Del Grande. Eu só não cheguei na seleção brasileira, vou ser sério pra você, porque eu não me dediquei. Eu não tinha dedicação, cara. O negócio era o futebol mesmo. Eu ficava lá e o Ronaldo, como você disse aqui, meu, ele tem números, né? É um dos caras, além de pioneiros, é um dos caras que fez que a modalidade do vôlei ficasse conhecida no Brasil todo e grandes jogadores. E eu tava com um cara que era o melhor. E aí eu falei assim, meu, só que chegou em 2006, eu falei, meu, eu tenho que focar. Eu tenho que me treinar mais. É o que você falou aqui. Qual que é? Era treinar mais. Porque o que eu já estava fazendo já não estava sendo o suficiente. O que era o suficiente? Era treinar mais. E treinar mais como? Treinar com um time de amputados. Porque de 2001 a 2006 eu não tinha um time. Eu tinha 3, 4, 2 atletas. E eu só ia para competição. E não é a mesma coisa. E aí, quando em 2006 que eu descobri que tinha um time São Vicente, começou a participar das competições, poxa, eu falei, Mogi para São Vicente, de ônibus é 2 horas, 3 horas, eu vou para lá, eu quero treinar com os caras. E aí eu vou jogar de igual para igual, e aí a gente vai evoluir. E aí foi a minha sacada para mudar. E aí eu fui para São Vicente. E aí, de São Vicente, de um jogador de um time, você tomou a decisão de virar também um dirigente, né? Exatamente. O cara por trás que faz as coisas acontecerem e acabou criando um time aqui em Mogi das Cruzes. Isso mesmo. Conta um pouco dessa fase aí pra gente. E aí, cara, eu fiquei lá 3 anos, né, em São Vicente, consegui chegar na seleção brasileira em 2009, fui campeão, fui artilheiro sem imaginar, meu sonho, assim, em 2009 veio tudo aquilo que eu passei, sabe, de decepção, de frustração, de dizer que não vai, e representar uma nação. E quando eu voltei para Mogi, e eu fui homenageado, eu falei, meu, agora tá na hora de mudar a chavinha, na hora de eu ajudar pessoas. Por quê? De 2001 a 2009, eu entendi o que era ser uma pessoa amputada. Quais eram as dificuldades? Qual era o número, assim, de como um atleta, qual a porcentagem de atletas que fazem parte da modalidade? São vítimas de acidente de moto, outras era doença, câncer, diabetes e a minha má formação congênita. E eu falei, poxa, Mogi é uma cidade muito grande. Mogi tem cidades vizinhas que deve ter muito atleta, muitas pessoas com deficiências. Procurando alguma coisa para voltar a praticar um esporte. Um refúgio para você ter um negócio. E eu falei, e aí nessa época, em 2009, eu já conhecia 2 caras aqui em Mogi, que é o Serginho e o Washington. E até o Serginho foi comigo em 2008 para Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, disputar o Brasileiro, no qual a gente jogou bem e eu fui convocado. E eu falei, meu, vou montar um projeto social. Aí fui atrás do Serginho, fui atrás do Washington, e aí nós começamos nós 3. E qual que foi a estratégia, Pedro? Em 2010, a gente trouxe a Copa do Brasil para Mogi. De 2009 a 2010, eu comecei a passar para esses caras, assim, ó, se você vê um deficiente na rua, mano, eu fiz um cartãozinho, dá um cartãozinho para ele e já pega o telefone do cara. E a gente começou a fazer isso, correr atrás. Então os caras andavam de trem, ia para São Paulo, vinha um, trazia. Aí em 2010 a gente já tinha 8 atletas.
um goleiro e mais 7 jogadores. Aí, eu falei para a cidade, vamos fazer um campeonato aqui em Mogi, Copa do Brasil, com 6 equipes. Foi o primeiro campeonato que a gente fez. Depois dali, a gente começou a multiplicar os atletas. Aí a gente começou a fazer com que esses atletas entendessem qual era o valor da vida, qual é o valor de estar praticando o esporte. Porque muitos deles tinham uma frustração. O cara era bem saudável, perdeu ali, jogava bola com os amigos, perdeu e a vida ali para ele acabou. E aí qual que foi o diferencial? É mostrar assim, Pedro, vem cá. Ó, a gente vai dar todo o suporte com você, ó. Você vai andar com a muleta, agora você vai correr com a muleta, agora você vai jogar. Tem que ter um processo, porque senão o cara olha assim o outro correndo e vai falar, eu não consigo e desanima e para. Qual que é a maior dificuldade de um amputado iniciante que chega para você e fala, não, eu quero aprender a jogar o futebol de amputados? Qual é o primeiro passo e quais são as maiores dificuldades dele aprender a técnica do jogo? Na verdade, assim, é você correr com a muleta com a bola, o medo de cair. Uhum. Porque se eu pegar uma muleta aqui e der para você, você vai caminhar, vai até lá na frente. Daqui a pouco fala, Pedro, agora corre com a bola. Então, assim, é um processo. Então, você tem que tirar esse medo, você tem que ir no seu tempo. Tem atletas lá no projeto que em 4, 5 meses estão, tipo assim, vamos dizer assim, nível 10. Tem atletas que demoram um ano para chegar no nível 10. O que é o nível 10? O cara fazer todas essas coisas, mas é de cada um. Só que a gente não pode, por isso que a gente fala que a gente virou referência, é deixar o cara ali desanimado, é ter ali a paciência. A integração dele com os atletas que já estão mais avançados, Exato. custe o que custar, ele tem que estar integrado ao grupo. Exatamente, e isso foi legal que todo mundo comprou essa ideia, todo mundo entendeu, porque é diferente se a gente colocar aqui no titulares aqui um torneio e escrever ali idade livre, nossa, vai chover de times. Uhum. Se você colocar aqui na região de futebol de amputados, vai ficar aí meses aí, a gente não vai conseguir. Entendi. Porque um amputado tem que jogar com o outro. Então tem que entender, poxa, vamos lá, ó, você faz parte. E qual que foi também a diferencial do nosso projeto? É falar, ó, Pedrão, tem uma oportunidade aqui de estudar, você não quer estudar? Ó, Pedrão, tem uma oportunidade aqui de trabalhar, de fazer isso, porque a gente não vive do esporte. Mesmo que vivesse, mas a gente também tem essa educação de falar, ó, porque passa. Ó, a vida do atleta, ele tem uma data de validade. Então, assim, e a gente começou a mudar e a transformar essas vidas. A criação, então, foi em 2009. 2009. Nós estamos em 2021. E eu tive o privilégio de acompanhar a evolução desse projeto, né? E que aumentou ao ponto de hoje Mogi ter 2 times, né? Exatamente. E 2 times de camisa, Exato. vamos dizer assim, né? Um é o Corinthians Mogi, que é o maior vencedor aí em nível nacional aí dos clubes do Brasil, em competições nacionais. E o time da Água, que agora é a Portuguesa, né? Exatamente. Que joga com as cores da Portuguesa, clube tradicionalíssimo de São Paulo, que é uma coisa mais recente. Já caiu a ficha de tudo que você fez? Tamanho que virou esse negócio, meu amigo? É, cara, na verdade, assim, às vezes a gente para e começa a ver, assim, né, o quanto a gente transformou, né? Eu falo assim, títulos e números é dedicação, trabalho, né? Mas vidas são algo que a gente consegue transformar. A ideia é assim, né, que nem você falou assim, do Corinthians, da Portuguesa, em 2015, quando eu virei dirigente, em 2009, que eu montei um time, em 2015 eu virei vice-presidente da Associação Brasileira a nível nacional. Eu vi ali também uma necessidade, não foi uma oportunidade, de começar a mudar a história do Brasil. Porque você me acompanhou muito bem, de 2009 a 2015, a gente, vamos dizer, tinha um time, tinha um lugar para treinar, participar dos campeonatos, tinha bastante atletas, tal, meio que estruturado. E aí eu comecei a analisar os campeonatos que a gente começou a participar e não tinha mais equipes. Tipo assim, chegou a 10, depois chegou a 7, voltou a 8, aí em 2015 nós tínhamos 6. Eu falei, poxa, tá algo errado, o que está acontecendo? Não tinha um calendário oficial, não tinha uma organização, não tinha motivação. E aí em 2015 eu falei, poxa, vamos montar uma chapa para a gente mudar a história do futebol. Não dizendo que ia acontecer igual hoje, assim, não previa o negócio, mas o que era? Eu queria dar oportunidade para mais pessoas. Eu queria ter um calendário oficial para dizer assim, Pedro, você vai treinar lá, porque mês que vem tem um campeonato, ó, daqui 3 meses você vai participar de um desafio, ó, daqui tantos tempos você vai ter. Ó, a seleção brasileira não vai ser mais treinar uma vez no ano e disputar a competição. A gente vai ter 5 fases de treinamentos. Então, assim, eu tenho que agradecer a cidade de Mogi também, porque foi uma das precursoras que me fez acontecer isso. De 2015 a 2018, nós trouxemos todos os campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, para Mogi. Sim.
Exatamente. Seleção brasileira também a gente trouxe. Então, quer dizer, a gente teve ali uma estrutura no qual as outras equipes começaram a montar e dizer, ó, vou montar um time porque vai ter campeonato. Então, isso foi legal, a sacada. Poxa, e aí você vê o cenário aí da modalidade como cresceu, a gente fica muito feliz aí, orgulhoso de conseguir chegar nesses números. E hoje você tem que se dedicar mais como dirigente ou como jogador? Cara, hoje, na verdade, os caras falam, vou tocar o Romário, né, mano? Treinar menos, jogar mais, né? Mas eu tenho, assim, a minha dedicação, assim, né? A gente fala, assim, que a gente não pode jogar por nome, né? Tem que jogar por estar ali, né? E eu tenho me dedicado também, mas eu vi agora que, né, agora, recentemente, esse ano, fui eleito presidente, né? Nessa gestão nova. Estou com uma equipe, uma diretoria que está a fim de trabalhar, que está a fim de melhorar do que a gente já fez, né? Porque eu creio que de 2015 a 2019, Pedro, nós temos agora 26 equipes. Isso sem apoio do governo, sem dinheiro, sem nenhum patrocinador master, sem nada. Quais são as parcerias que nós tivemos? As prefeituras e algumas cidades que nos apoiaram em levar um campeonato, em levar uma fase de treinamento com a seleção brasileira, mas a gente não tem assim uma estrutura financeira que dá para manter o ano inteiro. A gente não tem um patrocinador master que eu posso contar, trazer o cara lá da Bahia, trazer o cara lá de Belém para treinar com a seleção brasileira. Ainda essa é a dificuldade maior. Então, assim, essa nova chapa eu trouxe para mim para delegar mais funções para que todos consigam fazer o mesmo objetivo, que é crescer ainda mais a modalidade. Um só não consegue dar conta de toda a demanda de que exige uma organização dessa, né? Então, hoje são 26 clubes no Brasil. 26. E isso, 5 anos atrás, eram 8 que você falou? 8 equipes. Você vê assim... Um crescimento absurdo, assim, em 5 anos. Exatamente. A gente teve que criar o Campeonato Brasileiro Série B, porque o que acontece? Como tinha poucas equipes, todo mundo jogava na Série A, né? E aí, a partir do momento que passou de 12... E aí a gente falou, poxa, peraí, agora a gente tem que marcar uma reunião, então quer dizer que vão ser 12 equipes na Série A, 12 na Série B, 4 sobem, 4 descem. A gente vai tentar fazer isso na Copa do Brasil também, para ano que vem, para estimular ainda mais as equipes. Isso aí é um estímulo primordial, né? Porque se tem só 8 clubes, certamente tem uma edição de campeonato nacional por ano. É isso. Ninguém sobe, ninguém desce, então Tanto acaba fez. Desestimulando, né? O clube que está menos estruturado, que não, vamos começar de baixo, mas ano que vem a gente vai buscar acesso. Ele não pensa nisso, ele já sabe que ano que vem ele vai ter a vaga dele, né? Então, tanto faz. Então agora isso aí não. é fundamental, né? Agora são 4 equipes que caem e 4 que sobem. Então, assim, você vê assim, o campeonato se torna algo melhor. O campeonato tem mais algo a mais ali para as equipes treinarem, motivarem, buscarem mais atletas, né? Eu falo assim, né? A gestão de cada projeto é independente, mas valorizar o atleta que está no seu projeto, a gente tem que fazer. Por quê, Pedro? Porque esse atleta vai participar somente de campeonatos de futebol de amputados. Lógico, vai brincar lá com os amigos, vai ter a resenha, é legal, mas campeonatos oficiais mesmo é só a nossa modalidade. Então a gente tem que estar junto nesse mesmo ciclo. É lógico, dentro de campo eu sou seu adversário, mas fora a gente tem que estar unido. A gente tem que estar ali na mesma visão. Sem dúvida. E a gente percebe isso, né? Eu, quando fazia as reportagens e tudo, eu percebia sempre ao final dos jogos todo mundo se confraternizando ali, porque mais do que um troféu e tudo, é uma causa que todo mundo tem que abraçar para que cresça cada vez mais, né? Só um pausa aqui no nosso bate-papo para lembrar um pouquinho, né? O currículo é extenso, eu separei alguma coisa só. Se eu estiver faltando, você me fala. Rogerinho aqui, ó, tricampeão da Copa América 2009, 2013, 2015, campeão da Copa das Confederações, isso só com a seleção brasileira, hein? Vice-campeão sul-americano, vice-campeão da Taça William Davids em Angola, Copa do Mundo, 5º lugar, 6º lugar e 3º lugar, 2010, 2014 e 2018, respectivamente, com Corinthians, Mogi, isso aí é complicado. 7 vezes campeão paulista, 6 vezes campeão da Copa do Brasil, 5 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão da Taça Cidade de Mogi, 2 vezes campeão do Open Nordeste, 5 vezes campeão do Torneio Superação e 1 vez campeão da Taça da Cidade de Ourinhos. Isso nesse tempo super curto que o time existe, né? Era um outro nome. Isso aí é o Corinthians Mogi, desde que o time de Mogi passou a ter a camisa do Corinthians, esse peso todo aí, né, Rogerinho? Cenário nacional, primeiro cenário nacional. Como é que está a seleção brasileira atualmente, em termos de espaço no cenário
nacional não, mundial, vamos dizer assim? Quais os caminhos que ainda tem que percorrer? Se por enquanto está bom, está dentro das expectativas, como é que está? Cara, pra você ver, né? Cresceu tanto no Brasil que a nível internacional também, assim, mundialmente, houve uma evolução. Pela primeira vez, o Brasil vai disputar uma eliminatórias com os países sul-americanos. Nós vamos disputar uma Copa América agora em janeiro, no Chile. São 10 países que vão estar participando para ter 3 vagas para o Mundial da Turquia o ano que vem. Então, assim, a nível internacional, cresceu 75 países. Nós saímos de 40 e pouco para 75 em menos de 2 anos. Impressionante. Então, assim, vai ter essas eliminatórias para a gente estar disputando. A gente está como disse, com uma diretoria nova, com um projeto novo, né? A gente fechou com uma marca, com a Atleta, ela que está nos dando material esportivo, então, assim, com uma outra evolução. Mas a gente está correndo atrás de recurso financeiro, como te disse. Primeiro passo que a gente começou a fazer na diretoria é arrumar a documentação. Porque, tipo assim, nós temos que ter uma organização organizada com a parte documentacional. É uma empresa. Então, para a gente começar a fazer projeto incentivado, receber doações, para melhorar o que a gente já faz, né? Então, assim, a expectativa para que, pós-pandemia, né, e correr atrás, né, dessa vaga, primeiro o objetivo é classificar agora, em janeiro, no Chile, para depois pensar para jogar um Mundial com 24 países na Turquia, que vai ser um Mundial forte. O Brasil ainda vem sendo forte, Pedro, porque você lembra que em 2018 nós terminamos em terceiro colocado, sem apoio também, sem ajuda. A gente foi lá na raça, da maneira que a gente fez, e a gente tem, assim, mantendo uma base que já vem de 2018 e pegando novos atletas para ter essa junção e chegar bem no Mundial. Pelo que eu entendi, a parte de organização, a parte de bastidores, assim, já está bem encaminhada, né, sob o seu comando, e a parte financeira ainda falta um pouco. Exato. Né? Qual que é a diferença para os outros países? Quais são os países referência que vocês buscam até conhecimento, saber como que eles fazem e tudo mais, hoje em dia no cenário internacional? Cara, tem bastante países, né? Se a gente falar da Europa, Turquia, Inglaterra, França, Espanha, eles têm muito apoio na própria Angola, que foi a última campeã, para você ter ideia. O que acontece, Pedro? Eu já tive debate, assim, já participei de fóruns, né? O ano passado, retrasado. Nós não somos uma modalidade paralímpica. Então, assim, o Comitê Paralímpico Brasileiro hoje não tem uma verba destinada a modalidades que não são paralímpicas. É algo que eu já falei com o presidente, que ele teria que estar entendendo isso e melhorando. Não existe só o futebol de amputados que não é paralímpico. Existem outras modalidades para deficientes que também não são paralímpicas. E nós temos que se preparar, porque assim, existe um processo para se tornar paralímpico. Só que esses países que eu citei para você, hoje já tem uma estrutura do Comitê Paralímpico do seu país. Outros já têm, como a AFA, ela apoia o futebol na Argentina, como a CBF poderia nos apoiar. Recentemente eu fui até o Rio de Janeiro, na CBF Social, e lá levei o nosso projeto. Então, assim, eu tenho muita esperança que daqui a algum tempo, alguns meses, a gente consiga ser, assim, filiado à CBF Social. Isso faz o quê? A transformação, Pedro. Esses campeonatos que nós já fazemos, esses que você citou, esses campeonatos que é o calendário oficial nosso, o treinamento com a seleção brasileira, faz com que entre dinheiro, patrocinadores, para o quê? Para melhorar a vida do atleta. Porque, Pedro, hoje tem atletas que estão distantes, né, moram em outros estados, e o cara, quando chega na seleção brasileira e ele está ali realizando um sonho, ele começa a ter um pesadelo. Por quê? Não que ele não vai disputar o Mundial, porque às vezes não tem a condição financeira de comprar uma passagem. E aí ele começa a ter um pesadelo, porque às vezes tem entidades, que no caso são clubes, né, que também não tem ali a parte financeira para poder pagar uma passagem de 2, 3, 4 mil reais para o atleta. E se o cara tiver mais de 3 atletas convocados, olha a dificuldade maior. Então, assim, isso se torna um pesadelo, uma alegria que o cara tem, corre o risco do cara não disputar algo que o cara tanto treinou e se dedicou para ir. Então, conseguiu. assim, a minha preocupação, e eu falei para a minha diretoria, é para acabar com isso. Por que eu acabar com isso? Porque eu vivo isso desde 2009 na seleção brasileira. Eu já vi atletas não irem em competições por não ter o dinheiro. Por mais que tem parente, fazemos vaquinhas, rifas e tal, mas isso não é o legal. Então, assim, a gente possa melhorar. Porque esses outros países que também não são paralímpicos, porque é a mesma modalidade, têm esse apoio. E por que nós no Brasil não temos?
Então, assim, essa vamos dizer, o que eu perguntei para eles. E é considerado o país do futebol, né? E o futebol de Exatamente. amputados é uma derivação do futebol. Nós também temos nós somos o maior detentor de títulos mundiais. Nós temos 4 títulos mundiais, a Rússia tem 3. Aí depois outros países vão espalhados, né? Porque existem, acho que já foram 15 mundiais, né? Da história toda. Uhum. Então, assim, essa é a minha luta. Essa é uma coisa que esse time que eu montei na gestão para correr atrás de apoiadores, ou seja, no Paradesporto, no Comitê Paralímpico Brasileiro, ou a gente tentar essa brecha na CBF Social. Não é brecha, existe a CBF Social, é tentar que eles entendam que eles possam incluir a gente por ser do futebol. E qual que foi a receptividade quando você esteve lá? Eles viram com bons olhos? Ou você sentiu que foi mais uma conversinha assim de, tudo bem, a gente vê isso depois, mas é ótimo o projeto. Porque tem gente que faz isso, né? Não, isso aí na minha história... Um cerca Lourenço ali, como a gente diz lá em Minas. No meu projeto aí, você sabe que várias vezes aqui tá tudo calejado, né? Trabalho bacana, projeto lindo, e aí quando você vai lá, o cara, pô, Rogerinho, agora não dá, não deu, e aí mesmo assim, a gente tá há 12 anos aí com o projeto. Então, durante esses anos eu aprendi quem é de verdade. Mas eu ali vi porque, olha como as coisas são. Eu fui fazer uma palestra naquele fórum da CBF que teve em São Paulo. Não sei se você se recorda. Lembro. Vi até nas suas redes sociais que você estava lá. E eu fui fazer uma palestra lá, e aí eu estava lá com as crianças lá falando, e um dirigente do Corinthians, né, do clube que a gente tem parceria, passou lá junto com o diretor da CBF. E aí me apresentou na época. E aí falou que quem eu era, né? O diretor do Corinthians falou quem eu era, representava e tal. E eu falei, poxa, eu precisava marcar uma reunião com você. E isso era para acontecer o ano passado, mas devido à pandemia, tudo parou. Então, assim, de lá para cá, eu sempre fui informatizando ele o que estava acontecendo no futebol de amputados nacional e mundial. Então, ele sempre foi tendo ali a informação. E quando ele me chamou para ir até o Rio de Janeiro, na verdade, assim, foi um bate-papo muito bom e algo assim que a gente mostrou para ele o que ele possa fazer pra gente. Então, assim, eu tenho certeza, assim, lógico que não depende só dele, depende de passar para ver o que pode fazer, igual foi o futsal, né? Futsal aí, graças a Deus, hoje a CBF ajuda, né? Tem uma parceria com eles e tá ajudando. Então, a minha ideia é fazer a mesma coisa. Não só o futsal, né? A gente vê que o crescimento do futebol feminino também, nos últimos anos, foi exponencial, assim, foi uma ladeira acima que fez crescer não só o número de equipes, mas também a questão da seleção brasileira tá conseguindo se renovar depois de Marta, Formiga, Cristiane, Isso. né? A gente viu aí na última Olimpíada que segue como sendo um dos principais times do mundo, e isso graças também ao envolvimento da CBF, né? Então, nós estamos na internet, todo mundo nos vê, nos ouve, né? Então, vamos lá, né, CBF? Vamos ver se a gente consegue um espaço aí para o futebol de amputados, porque é uma modalidade que está crescendo aí no mundo inteiro. No Brasil, graças ao Rogerinho, deu um salto absurdo nos últimos anos, num passado recente. Então, acho que merece esse novo passo aí para que vire também uma realidade também, com transmissões, seja pela internet, seja por TV por assinatura, seja na TV aberta, porque é um jogo que é muito legal, né, Rogerinho? A gente pode até rodar um pouquinho mais de imagens aí, né, Léo? Vamos repetir um pouquinho aí para o pessoal dar uma olhada e sentir aí quem não conhece o futebol de amputados. Fala um pouquinho pra gente, Rogerinho, a gente vai rodar as imagens aí sobre as particularidades do jogo, né, para o pessoal de casa entender como é que funciona assim, as regras básicas e as diferenças do futebol society que a gente costuma ver e jogar no final de semana. Vou aproveitar esse lance aí, você vê que o goleiro ali, ele é amputado de um dos braços. Esse goleiro, no caso específico, ele tem uma amputação um pouquinho maior, né, que os outros, né? Tem atletas que são amputados desde o mínimo de 3 dedos e até o braço inteiro. E para ele não levar vantagem em outro atleta, o que faz lá a regra? Ele tem que colocar por dentro da camisa. Entendi. Né? Então, assim, não pode sair da área também, né? A habilidade do craque. Isso aí é um jogo das três que a gente vai falar também. Vamos falar daqui a pouco, mas vamos seguir com as regras aí. E aí, os jogadores de linha são amputados de uma das pernas, né? Não pode, Pedro, de maneira alguma, tocar com a bola com a muleta, porque é a extensão do nosso braço. Então, assim, se você chuta a bola e a muleta tá fincada no chão, não tem problema nenhum. Bateu, não tem problema. Mas se eu tenho a intenção de desviar ela... É como se estivesse batendo na perna, né? Agora, se tá levantado, aí passa a fazer parte do braço. Exatamente. Então, ali não tem... não tendo a intenção, não tem problema. É um futebol society, são 6 na linha no gol, é tempo de 25 minutos, né? 2 tempos de 25, intervalo de 10, e a adaptação da regra do futebol society.
Então não tem tanta diferença assim com relação à regra do jogo, apenas essas coisas de toque de mão, né? Que a muleta entra em cena, né? O goleiro não pode sair de dentro da área, de maneira alguma, ele tem que ficar dando demarcação, entendeu? Isso é interessante, Porque eu não sabia. Não lembrava, pelo menos. Porque senão ele leva vantagem. Tô vindo num contra-ataque, põe pra correr, ele sai da área pra tirar, ele não pode. Ele tem que ficar esperando a definição do lance ali. Aí ou ele fica em cima da linha, ou recua um pouco, mas ele não pode estar saindo. E quando é que se marca uma falta? Caso, por exemplo, bate uma muleta com a outra muleta. Daí é a interpretação também do árbitro. É. Tem caras que são malandros e colocam a muletinha pra você cair ali, né? Então, assim, vai dar do contato, né? Então os árbitros têm que estar preparados ali pra entender qual que é uma falta. Se eu olhar esse lance aí, o cara me empurra lá no final, lá, né? Tá vendo? Opa! O cara chutou minha muleta lá. Mas eu já tinha feito o gol, né? Tinha feito então, gol. assim, se o cara chutou intencionalmente é falta, né? Então, as jogadas aí, ó. Olha lá, muleta. Bateu no cantinho ali, lado de pé. Tirada de gol. Legal. Vamos ver mais um lance aí. Opa! Sempre presença diária, hein, Rogerinho? Bem posicionado, né? É. Um dia eu tava com o Túlio, eu falei, Túlio, se eu tivesse duas pernas, tinha mais gol que você, pai. E eu vou fazer uma confidência agora, acho que você nem lembra. Mas quando eu ainda conseguia jogar futebol, ele me convidou para jogar bola, bater uma bola com pessoas sem amputação. Ele era o único de muleta no jogo. Verdade, né? No Mogi Soccer, não foi? Isso, Mogi Soccer, antigo Mogi Soccer, hoje não existe mais. E eu estava ansioso para saber, né? E eu fiz questão, dei um jeito lá de ele ficar no meu time. Eu queria jogar com ele no meu time. E era assim, era uma facilidade, eu ficava abismado, assim, porque era você falou, é o toque de primeira, a tabela, né? Receber na área. Fiquei abismado. E a hora que perguntei para os outros que já tinham jogado com você, pelada, né? Ele falou, não, ele sempre vem. Ele sempre vence. A gente sempre quer ele no nosso time. Aí falei, tá explicado então. O passado, né, de criança. Exatamente. Você desde criança jogava com crianças com duas pernas, né? Era normal. E essa jogada aí, Pedro, ó. Vamos ver. O cara vai andando. Ih, caramba, hein? Vai ter que dar. Facilidade, hein? Vai ter que dar os parabéns pro meu 10 ali também, né? Ó, que assistência perfeita, né? Mas o domínio de costas ali, pensar rápido, né? Dar o toquinho de calcanhar. Porque o goleiro nessas horas, imagina o quê? Que vão virar pra bater, né? Ele vai se abrir, né? Rogerinho, e é por essas, olha, e outras jogadas, né? Gols bonitos, assim, mostrando habilidade, raciocínio rápido e tudo, que você começou a ser convocado para os jogos festivos de fim de ano, né? Zico. A gente até brincou uma vez no Sport Day, arroz de festa, né? Foi. Tava em todos, né? Foi. Isso aí também ajuda muito a divulgação do esporte, né? Porque são jogos transmitidos em rede aberta ou por TV por assinatura, em grandes canais, né? E sempre você aproveitando a chance, fazendo ali uma embaixadinha no meio do jogo, ou recebendo a bola, aproveitando as oportunidades para fazer gol. E não só isso, né? Além da visibilidade, as amizades e os contatos, o networking que você faz nesse tipo de evento, né? Até que ponto isso te ajuda ou tem te ajudado no desenvolvimento da modalidade? Cara, isso aí, meu, também foi algo assim, aproveitar aqui, deve estar nos assistindo aí o Danilo Andrade, né? Foi o primeiro cara que me deu a oportunidade de fazer o Jogo das Estrelas, né? Foi também em 2015, foi lá em Itu. E, meu, mostrar assim que a gente teria condições de jogar de igual para igual com os caras, né? Lógico que eu não falo assim no jogo competitivo, né, que os caras poderiam chegar, mas mostrar que um passe certo, um domínio de bola, uma boa colocação, uma finalização, né? E eu sempre levei também essa bandeira do futebol de amputados. Sempre em todas as matérias que você me viu e fez, ou me acompanhou, eu sempre estava falando da bandeira do futebol de amputados, de mostrar que existia uma modalidade por trás, que o Rogerinho fazia parte de um projeto e mostrar ali. Porque é legal quando você inclui algum tipo de deficiente para um evento desse, poxa, é muito bacana para aquela pessoa que está sendo homenageada e para os demais que estão ali olhando. E a amizade foi decorrer do dia a dia, de como eu fui bem tratado, de como eu me comportei, né? Porque existem muitas pessoas, você sabe, né, Pedro, que às vezes chega com algum famoso e o cara tenta se aproveitar, o cara tenta né, tirar algo de benefício. E eu nunca fui desses caras. Eu fui ali da resenha, aí os caras tinham no começo meio assim... poxa, se eu fizer uma resenha com ele diferente, né, por ser deficiente e tal, era legal na entrega do meião, porque às vezes os caras entregavam um par de meião, e aí eu olhava assim e falava pro Amaral, pro Denilson, pô, você tá de sacanagem, mano, um par de meião, mano, você tem
nenhum. E aí depois, às vezes, os caras já no outro jogo já lembravam e já falaram, mano, não vai dar um par de meião pro Rogerinho não, mano, senão ele vai levar pra casa, só dá um só. Então, Uma assim... brincadeira assim, abre portas e os caras se soltam, né? E aí Fica uma coisa mais autêntica, né? E daí na hora do jogo, falava lá, você tava jogando, você vai continuar, ó, se vir com brincadeira eu vou te derrubar. Então assim, sabe? E foi tratando normal. E aí foi virando uma amizade. Daí no outro ano, mais jogos. Daí no outro ano, o outro cara que ia fazer, eu quero te levar no meu jogo, pô, porque você é inspiração, você é isso. E o legal que era nos jogos, né, e nos estádios, e onde nós íamos, as pessoas, né, olhando aquilo, que às vezes não tinha conhecimento, e ficava abismado. Falei assim, pô, o cara correndo, tocar, fazendo um gol, entendeu? A ideia da embaixadinha, que foi para mostrar, assim, para as pessoas, né? A embaixadinha aquele lá foi do jogo do Ronaldinho, porque é o seguinte, vou contar aqui isso em primeira mão, hein? Olha só, ó, revelações. O que acontece? Entrei no segundo tempo, porque naquele jogo do Ronaldinho, mano, tinha uns 40 caras, mano. Tinha muita gente, né? Todo mundo quer jogar. Todo mundo querendo jogar. E aí o cara falou, Gerinho, ó, segundo tempo você vai entrar, o Ronaldinho já vai estar saindo, né? E eu entrei e joguei acho que uns 7 minutos com ele no campo, mas adversário. Então, eu vou colocar você aqui antes dele sair, tá? Aí beleza, aí chegou e entrei. Quando eu peguei a bola, eu sabia que sem a dificuldade de fazer gol com ali, porque eu ia jogar poucos minutos, tinha um monte de cara pra entrar. Aí que eu fiz, mano, eu peguei a bola e falei, vou fazer embaixadinha, né, mano? Aí aquela embaixadinha viralizou, né? Você foi um dos caras que, né, colocou também e viralizou. E aí acabou a embaixadinha, o Ronaldinho veio, me aplaudiu e falou, gênio, craque, veio me deu um abraço, né, e tal. Então, quer dizer, ficou uma coisa marcada, é uma coisa que eu... Autêntica, né? Exato. Coisa autêntica e que surtiu o resultado que maravilhoso. Tem jogo que você sabe que dá pra você fazer o gol, mas eu sabia que ali cada um tava jogando pouco tempo. E eu falei, pô, a probabilidade de eu fazer um gol não vai ser, então eu vou fazer algo pra marcar. Exatamente. Foi a embaixadinha. Exatamente. E assim, o pessoal de casa não tem noção de como é esse networking seu, né? Fala aí alguns dos caras que você tem contato aí normalmente, sempre bate uma resenha, sempre tá em contato. Cara, tem o Craque Neto, Amaral, Falcão, Caio Castro, Vampeta, Edilson, Denilson. Quem é mais figura? Amaralzinho? Amaral, Craque Neto também, Falcão, putz, esses caras são Vampeta, uns caras que, meu, tem um monte, tem Chicão, Pavão. Graças a Deus, assim, aquela geração que eu vi, assim, ser campeão, sabe? Copa do Mundo 2002, antes, né? Tive a grande oportunidade de ver, jogar ao lado, Bebeto, né? Então, e hoje assim, você se sente parte desse círculo? Eu, graças a Deus, né? A gente tornou uma amizade, né? A gente tem já alguns jogos para fazer no final do ano. Então, assim, a gente fica feliz, assim, né? De estar mantendo esse contato, de ter a amizade, de ter o telefone dos caras, de ligar, de conversar. Não, assim, eu falo desse círculo, assim, porque é um círculo de jogadores famosos, né? Sim. Jogadores que fizeram história no futebol, né? Alguns que ainda estão fazendo, né? Mas, enfim, você se sente parte desse círculo de celebridades ou de grandes nomes? Celebridades é um pouco pesado, né? Mas de grandes nomes do esporte, do futebol? Eu ultimamente eu acho que sim, né, cara, que graças a Deus, assim, no futebol de amputados, né, a gente conseguiu fazer uma história bacana, e nesse network com esses caras também a gente vem levando, né, levando alegria, levando coisas boas, né, isso é bem bacana, e a amizade, né, isso que é o mais importante. E eu falo para você, eu tenho certeza que você faz parte desse círculo, exatamente por isso que você acabou de falar. Você é sempre lembrado na hora de jogos festivos, e esses jogos festivos são sempre jogadores selecionados a dedo, né? Exato. Que fizeram e fazem a diferença dentro do esporte, dentro dos campeonatos, quanto fora dele também, que é o seu caso. Então, eu cravo aqui, você faz parte, sim. Obrigado, do círculo de celebridades do futebol nacional, né? Bom, fazer uma pequena pausa aqui, Rogerinho, porque a gente está falando de saúde, né? Esporte, saúde, superação, e a gente tem o Imote, que é nosso patrocinador, que sempre dá algumas dicasinhas de saúde pra gente, e eu queria soltar aí um videozinho do Imote pra gente mostrar aí. Esse vídeo aí, Rogerinho, a gente está mostrando uma inovação que o Imote está disponibilizando agora para os seus associados, que são as órteses. Essas órteses, elas são feitas sob medida, tá vendo? São dispositivos para imobilização. Olha só como é que é. Olha que bacana. Então, você viu aquela placa retinha ali? Eles aquecem, moldam de acordo com o formato do seu braço ou da sua perna e tudo. Fazem toda a instalação ali para imobilização de um membro, um braço quebrado e tudo mais. E depois a pessoa pode tomar banho, a pessoa pode... Isso aí quer dizer tirando gesso?
Exatamente. É um substituto do gesso. Olha exatamente. E também é um substituto daquelas botas, né? Aquelas Sei. botas com velcro que Sei, substitui ortopédicas, também né? o gesso, porque aquela ali você não pode tomar banho com ela, né? Não. Esse aí, ó, e é um material biodegradável, ou seja, depois de terminado, outra pessoa não vai utilizar, então ele é jogado fora. A natureza consegue assimilar esse material mais rapidamente, então ele é ecologicamente correto. A Imote está de parabéns, hein? Tecnologia de ponta aí do Imote, que traz essas órteses disponíveis aí agora para quem quiser conhecer, quem quiser experimentar, né? Tomara que você não precise utilizar uma órtese, mas caso precise, o Imote tem essa tecnologia bem bacana disponível para vocês aí. Vamos voltar um pouquinho sobre as particularidades aí do futebol de amputados. Como é que é a questão da preparação física? O que um bom jogador de futebol de amputados tem que ter que beneficia, que ajuda a melhorar o seu jogo? Eu imagino que o braço tenha que ser muito bem preparado, né, para aguentar ali, porque é o que suporta ali as muletas e é o que ajuda a fazer a força para correr, né? Estou errado ou estou certo? É isso mesmo. Na verdade, sim, a gente, graças a Deus, o nosso projeto tem uma preparação também. Não treinamos todos os dias, né? Mas cada um tem a sua individualidade. Nos treinos que nós fazemos 2 vezes na semana tem a parte, né, de condicionamento físico, técnico, tático e o coletivo, né? Eu não só eu também, né? Mas vários atletas do nosso projeto fazem academia também. Então isso ajuda muito a fortalecer os braços, a perna, né? É como você disse, aqui na verdade a gente tem que estar bem preparado pro choque, pra corrida, pro sprint. Então assim, o braço, tudo bem, é uma coisa meio que dá para você ver que precisa ter um braço fortalecido. Agora, a perna também, né? Porque é a sustentação. é a única, né? É a sustentação ali, né? Existe algum diferencial assim na questão da preparação física, do fortalecimento ou não? É fortalecimento mesmo? É o fortalecimento mesmo, entendeu? Assim, tudo também assim, vai do biotipo do atleta. Às vezes o cara tá muito pesado, o fisioterapeuta ali, o educador físico, ele dá um toque para você, porque sobrecarrega, né? Sim. A sua perna ali você tem que estar, problema no joelho, pode ser alguma coisa. Então, assim, a gente tem que tomar essas precauções para ter menos risco de lesão, né? Entendi. Vamos agora falar do futuro, né? Futuro recente, vamos dizer assim. Quais os campeonatos o Corinthians e a Portuguesa têm para disputar esse ano? E seleção brasileira também, um calendário estimado aí. Você já falou aí da seletiva para o Mundial, né? Copa América, mas queria que você desse um panorama geral dos 3 times. Aproveitar e mandar um abraço para a galera do Corinthians, da Portuguesa, que deve estar assistindo aí pra gente aí. Opa! A gente, na verdade, sim, pós-pandemia, a gente está voltando agora, a gente participou de 2 torneios, começamos um agora, recentemente, que é a Taça da Amizade, está fazendo aqui em Mogi, com 4 equipes, Corinthians, Portuguesa, Guarulhos e o São Paulo, vai acabar dia 7 de novembro, perdão, aqui em Mogi. Em novembro nós temos também um torneio que vai acontecer em Sorocaba, né? Mas na verdade o restante dos campeonatos maiores vai começar mesmo no ano que vem, 2022. Por conta desse restinho de pandemia, tomara que seja um restinho mesmo, né, para todo mundo. Então assim a gente tem iniciativa que em março do ano que vem começa o Campeonato Paulista, depois vem a Copa do Brasil, e aí em segundo semestre brasileiro, e esses torneios menores a gente fazer no decorrer do ano. Seleção brasileira? Seleção brasileira, estamos em fase de treinamentos. Final do mês agora a gente vai estar em Osasco, fazendo mais uma fase de treinamento com a seleção. Mês que vem em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro. E aí em janeiro, no final do mês, se eu não me engano, nos 15 dias finais do mês de janeiro, vai ter a eliminatória no Chile com 10 seleções. E aí buscar uma vaga aí para disputar o Mundial na Turquia. E o Mundial já tem data prevista? É em outubro. No segundo semestre. Aí vai ter um tempo bom para preparação. Assim. Exatamente. Aí reciclar o que foi feito, ver o que dá para fazer, trabalhar para chegar bem, que é almejar o título aí. Agora, aquela falta de educação. Rogerinho, você está com quantos anos? 40. Quarentinha? Mas não parece, não. Isso aí eu já imaginava que você ia falar e todo mundo fala isso aí. Puxa vida, não parece. O que o esporte faz bem pra gente, né? Com Impressionante. Você parece que é a mesma pessoa que eu conheci lá atrás, em 2003 ou 2004, se não me engano. Mas, enfim, eu quero saber que a questão da idade também, obviamente, influencia, né, na carreira de um atleta, né? Por mais disciplinado como você é, que esse atleta seja. Você já
faz um planejamento para deixar os campos e atuar só nos bastidores ou ainda acha que tem muito tempo aí para continuar? Cara, eu não, assim, sabe, um dos objetivos, assim, de seleção brasileira é tentar o próximo agora ser campeão, porque é o único título que falta na minha carreira, né? Então, assim, eu almejo me preparar bem, não só eu, né, a seleção brasileira, tudo, mas eu, como você disse, por eu ter já 40. Mas, assim, a nível do futebol de amputados, 40 anos também é uma idade bacana, né? Eu pretendo aí jogar aí mais uns 5, 6 anos de alto rendimento e aí depois ver o que vai acontecer, né? Não, assim, Ah, então vamos ver muitas cenas igual essas que a gente chegar aos mostrou 600 aí, né? gols aí já tá bonito, né? Tá com quantos atualmente? 556. 556 gols. É, 556. E como é que você faz para anotar tudo? É jogo a jogo? Ah, tem. Tem gente que faz para você a É, estatística? tem a minha assessoria que faz, né? Tá tudo anotadinho lá. E eu também, né? Que eu vou marcando, né? Ah, tá Vou certo. postando lá, vai sair no jornal, vai sair em algum lugar, já vai O marcando. olho do dono engorda o boi, né? É isso aí, faz a diferença. E como é que é a sua rotina com relação a treinamentos? Você vai só para treinar mesmo ou eventualmente dá um miguezinho porque tem que cuidar das questões administrativas também? Não, eu consigo separar. Dia de treino, 2 vezes na semana que vou treinar futebol é treinar futebol. Questões administrativas é pós-treino. Então, assim, tem que estar focado ali, senão não dá pra fazer, não. E como é que é o relacionamento com o técnico? Porque você é o presidente. É, não, a gente sabe. Você é o presidente, aí tem o técnico, aí você é o jogador também. Como é que é esse negócio aí? Os caras perguntam, o cara não sai porque é o presidente, né? Tem essa resenha aí. Mas na verdade eu deixo bem certo o profissionalismo, né? Dentro de campo eu sou o atleta. Foi bem interessante na primeira fase de treinamento que nós tivemos, né? Tivemos alguns testes, algumas coisas, né? E eu cheguei para a comissão técnica e fui querer saber os meus números, em vista dos outros atletas. E não pedi para citar nomes, queria saber os meus números. E aí eles falaram, não, você fez isso, fez tantos gols, acertou tantos passes, tal, tal. E aí eu falei, é por isso que eu quero jogar por números. Eu não quero jogar por ser presidente. É a mesma coisa no Ótimo. Corinthians, é número, é treinamento. Então eu sou o primeiro a chegar no treino, sou o último a ir embora, faço academia, tento, né, porque a pandemia não deu para segurar muito a parte da alimentação, né? Então É. assim, mas tenho isso aí, eu tenho isso na cabeça. Eu quero jogar por estar ali, por merecimento. Lógico que eu tenho uma história, fiz uma história, construí uma história legal, mas eu quero continuar carregando essa história por números, por jogar. E são esses números, né, além do trabalho todo de divulgação do esporte, que acabaram também te levando a um cenário da mídia nacional, né? Bem recentemente, semana passada, se não me engano, você teve num programa que é de grande audiência nacional na TV aberta, que é o programa do Danilo do Gentili, né? O De Noite, né? Temos umas fotos aí, Léo? Peguei das suas redes sociais, roubei Opa, lá, mas eu sabia que você ia me deixar. Olha ele normal. aí, ó, com a tradicional levantadinha na perna, né? Já experimentando ali um pouquinho a questão das muletas. Depois, obviamente, não quis ir pro gol, meteu alguém lá para tomar o gol, né? Na verdade, isso aí, ó, Conta um pouquinho sobre como foi esse dia aí, Rogério. cara, isso aí também foi a realização de um grande sonho, né? Esse cara é um cara fantástico, né? Sempre acompanhei ele. Aí, através de um grande amigo, o Amaral, mandou um abraço pra ele, ele que fez esse meio de campo pra mim, Legal. né? Que me indicou lá pra eles. É o networking, né? E aí eles, na hora que eles viram a minha história, na hora já, vamos marcar daqui 15 dias, né? Legal. E nessa hora aí que o Danilo levantou a perna, na hora que ele sentou, ele falou assim, espero que você não tenha se ofendido, né? Aí eu falei, não, eu não levantei a minha, porque vai que eu caio aqui, Ah, aí já ia pegar mal, né? E, cara, foi uma experiência única, né, meu? Pô, tá com um dos caras que é top igual você assim, mano, é um cara o Danilo diferenciado. começou como humorista, né? Depois acabou virando um comunicador humorista, né? Esse programa dele é o estilo talk show americano, mas ele tem o toque dele de humor que faz toda a diferença e é por isso que tem a audiência que tem, né? É. E é um cara extremamente engajado, inteligente também e fiquei muito feliz dele ter dado essa oportunidade de você falar sobre o futebol de amputados e pelo trabalho que você faz aí, né? E o que eu fiz, né, de diferente, mais uma vez? Falei, vou levar um par de muleta pra ele, né? Opa, Eu falei pro cara da produção dele, falei assim, poxa, pô, que legal, o que você quer fazer lá? Daí conta uma história e tal, né? Ele falou assim, se eu levar um par de muleta pra ele lá, pra ele sentir na, na pele na como é, pele né? como que é, levar uma bola, fazer embaixadinha. Pô, que sacada boa, pode trazer. Aí eu levei um par de muletas, né? E ele viu ali, ele realmente, né, viu que não é fácil, né? Aí o Murilo Couto ainda pegou o Murilo já tinha quebrado a perna, e ele, meu, parecia um serelepe, pegou a muleta, correu pra lá, correu pra cá.
com a muleta, né? E o A Léo gente Lins... e o só Léo- falar pro pessoal de casa, a gente não pode usar as imagens aqui por conta de direitos autorais, né? Então por isso eu separei só algumas fotos ali que o Rogerinho tinha nas redes sociais para vocês terem só um gostinho aí dessa participação dele aí. E do Léo Lins ali é gol aberto. Falei, vou fazer gol, mas pediram pra acertar ele, entendeu? Aí acertei o cara. Acertou, cara. Muito legal. Então isso aí, você chegou a ver algum resultado? Porque foi muito recente, né? Foi que dia? Foi essa semana, né? Semana agora, dia 11. Foi dia 11, né? É. Esse Foi- programa, esse programa foi gravado, tá? Então, essa semana para nós que estamos gravando é dia 11, então na semana anterior para quem está assistindo só hoje, tá bom? Então, já teve algum resultado prático? Alguém ligou para você? Vários, cara, várias ligações. Pessoas querendo saber mais sobre o futebol de amputados, querendo saber como apoiar. Isso aí o resultado é imediato. Eu já vi isso acontecer várias vezes quando eu estava na televisão. Assim, na rua deu mais visibilidade, né? O Instagram bombou de mensagem, direct, dando parabéns, de pessoas amputadas que em outros estados querendo saber. Então, assim, isso é legal, né, meu? Se a gente vê, assim, ali você plantando e já colhendo já de imediato, poxa, a gente fica feliz demais. Muito legal. Rogerinho, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Vamos rodar mais um pouquinho das imagens mais uma vez, Léo, os vídeos? Só para o pessoal de casa conhecer mais um pouquinho do Rogério Almeida, Rogerinho R9. Você é o maior artilheiro da seleção brasileira, né? Da seleção. Da história da seleção brasileira de Exatamente. amputados, né? Então, isso aí é um orgulho principalmente para a turma aqui do Alto Tietê, da região do Alto Tietê, e certamente uma inspiração para muita gente aí que sonha em ver o paradesporto cada vez mais desenvolvido, né? Desejo muito sucesso para você, Rogério. Eu agradeço muito sua presença aqui. Para mim é sempre um orgulho, né? Um prazer. A gente ficou amigo, né? Nesses Graças anos a todos Deus. de cobertura. E o espaço está sempre aberto para você. E eu queria que você agradecesse também, principalmente a quem te apoia hoje, seus patrocinadores, porque hoje o programa é meu, eu posso dar essa oportunidade para os entrevistados, porque a gente sabe o quanto é difícil eu conseguir o patrocínio e quanto vale a visibilidade que você, que está sendo patrocinado, dá para eles também. Então, queria que você olhasse para sua câmera aqui e agradecesse aos seus patrocinadores, seus apoiadores, que merecem todo o respeito. Mas antes de encerrar aí, agradecer a você, cara, que todos esses anos aí, você sempre foi um dos caras que ajudou muito na divulgação da nossa modalidade, você sabe disso, já falei, estou falando aqui mais uma vez, enaltecendo o trabalho que você fez com a modalidade, porque sempre falou, Pedro, tem jeito, e você nunca falou não, assim, e isso foi muito importante, não para mim, mas na vida de todos esses atletas, de ver ali, de sonho de ver na televisão, de ver o familiar, ver, isso impacta muita gente, né? Às vezes eu sei que você sabe disso, mas enaltecer assim que só o fato da pessoa, a família ver lá o atleta na TV, passando, jogando, independente se foi gol ou não, mas estando ali, muitas vidas foram tocadas também, a gente fica muito feliz, porque é um cara que, como você, fez com que o futebol também tivesse visto pelo Brasil inteiro. Então, agradecer você aí. Isso aí, essa coisa do agradecimento eu aceito com prazer, mas eu falo que é obrigação do jornalista ele mostrar coisas de valor, coisas de interesse da comunidade. E o futebol de amputado, assim como todas as modalidades de paradesporto, elas são de interesse comum. Então é mais uma missão e não uma coisa que mereça agradecimento. Assim. Não, mas você foi um cara diferenciado. Foi uma missão que acredito ter sido cumprida a contento, assim, por causa da evolução que vocês deram continuidade, aproveitaram, né, a visibilidade e fizeram crescer. Isso aí, para mim, é o maior prêmio. É isso. E agradecer à Prefeitura de Mogi, Secretaria de Esporte, que nos apoia aqui em Mogi, né? A gente tem o local de a gente treina, tem a CrossFox, Perfil Líder, a Magnus, né? São essas empresas aí que estão com a gente, né? Devido à pandemia aí, mas manteram aí o foco, né? E agradecer meus patrocinadores particular também, que eles são os caras que me ajudam também muito e grande parte também ajuda no meu projeto, que é a 100, Charada Burg, JS Multimarcas, a Treine Academia, Ipiranga Barbearia, o meu advogado, né, Diego Nunes, né? Ô, Diego, você é importante, hein, amigo? Então, assim, são as pessoas aí que nos ajudam aí, a gente fica muito feliz aí que tá fazendo parte do nosso sucesso. Maravilha, Rogério. Pessoal, titulares está terminando, vamos dar só mais uma passadinha aqui, já aproveitando o gancho que o Rogerinho falou, essa lista, graças a Deus, enorme de patrocinadores e apoiadores dele, vamos falar um pouquinho dos nossos também, né?
E Mote, Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia, toda semana com dicas de saúde e prevenção para você aqui. Exacto Gestão de Condomínios, que acredita no esporte como fator de transformação social e é o exemplo claro do que faz o futebol de amputados. E os nossos apoiadores Sports King, a SK, que vai fornecer o uniforme do Pedro Vieira para as próximas semanas. Eurosports, bolas que a gente sorteia aqui nos programas ao vivo, esse de hoje foi gravado, e a RTV Filmes que nos proporciona esse cenário sensacional aqui, e o grande Léo que está ali atrás, ele não gosta de aparecer. Boa, Léo. Um dia eu vou trazer o Léo aqui para bater papo no estúdio. Isso aí. Coordena aí o corte de câmeras, a exibição dos vídeos, um cara genial. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até semana que vem. Valeu, Rogério. Valeu, obrigado, hein?